Fala pessoal, começando mais um episódio do Willcast, o nosso podcast, e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela que é astróloga, é a Isa Camacho. Tudo bem, Isa? Oi, boa noite, William. Obrigada pelo convite, tudo ótimo. Antes de mais nada, eu queria saber de você, como você decidiu se tornar astróloga? Bom, na realidade, a minha formação acadêmica mesmo é gestão ambiental. Eu trabalhei durante muitos anos em área pública, eu era servidora pública municipal, ocupava um cargo em comissão, eu era administradora de parque na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Fiquei quase 15 anos ocupando esse cargo, exercendo essa função. E aí, até que chegou um dia, na época, meu filho tinha talvez uns 5 anos, por aí, e eu precisava ter liberdade de locomoção para poder cuidar dele, para poder levar ele para cima, para baixo. E aí eu pensei, falei, gente, o que eu posso fazer na minha vida que eu vou precisar só de um computador, uma internet? O que eu posso fazer para isso? E aí eu me conectei com um sonho de infância, que era astrologia, porque era uma coisa que eu queria, aonde eu estou em qualquer lugar do mundo, eu posso atender qualquer pessoa. E aí até uma vez eu fui para a Bahia, e aí isso veio muito forte, assim, eu também tiro cartas, né, eu falei, nossa, se eu tivesse trazido as minhas cartas aqui, eu estaria tirando carta para os clientes e tal. E eu estava em férias, e o meu filho não precisava voltar para a escola, e eu falei, agora eu tenho que voltar, porque eu tenho que voltar para o trabalho, eu não quero mais essa coisa presa, né? E aí me conectei com esse sonho de infância, que a astrologia, a cartomancia eu já exercia, minha avó era cartomante, me ensinou a tirar carta. E aí, então, quando eu cheguei em São Paulo, dessa viagem, eu resolvi, então, procurar escolas de astrologia, e aí fiz um primeiro curso, fiz um curso de 1 ano, e gostei muito, e eu falei, eu preciso me profissionalizar, e aí eu procurei uma escola, que é a escola que eu me formei em astrologia, e comecei a atender. E de que forma que a astrologia ela pode estar ajudando na vida das pessoas? De diversas formas, né? Ela pode ajudar. A principal forma que a astrologia pode ajudar na vida das pessoas é o autoconhecimento. Então, ela é como se um véu saísse do seu rosto e você conseguisse compreender certas coisas, você conseguisse enxergar determinadas coisas, você começa a se entender, você começa a interagir melhor com o mundo a partir do momento que você começa a se entender, você começa a interagir melhor até com você mesmo a partir do momento que você se conhece mais. Então, a astrologia, ela proporciona esse autoconhecimento. E ela também, através, aí tem diversas áreas da astrologia, então tem astrologia, várias técnicas voltadas para a previsão astrológica, então onde você pode planejar melhor as suas ações dentro de um futuro próximo, um futuro um pouco mais distante. Então você sabe mais ou menos como é que vai ser a tendência do ano, de comportamento, os assuntos que estão mais em evidência, aonde você tem que destinar mais a sua energia, quais oportunidades que você pode aproveitar, aonde é melhor você concentrar esforços, porque são situações mais desafiadoras, então a astrologia, ela contribui para isso. Fora também as orientações, né, então, por exemplo, tem uma área da astrologia, que é a astrologia vocacional, aonde você pode fazer uma transição de carreira através da astrologia, então você compreendendo melhor aquilo que você, as suas vocações, as suas habilidades. Tem uma área da astrologia que eu gosto bastante, que é uma área que eu, inclusive, não atendo focado bem nisso, mas eu adoro colocar minhas pinceladas nesse assunto, que é uma astrologia voltada para alimentação. Então, a forma como você se alimenta, os hábitos de uma forma geral, o tipo de atividade física que tem mais a ver com o seu perfil, hábitos de sono, por exemplo. Então, às vezes as pessoas, elas querem ter uma noite melhor de sono, mas eu consigo dizer para você, se você colocar, inserir determinados hábitos na sua vida, isso vai contribuir para que você tenha uma noite melhor de sono, ou então a sua reeducação alimentar, ela vai ser muito mais eficaz se você seguir esse comportamento, se você
trabalhar dessa forma e a gente une isso com previsão, falando, olha, esse é o melhor momento, esse é o tipo de atividade física mais propício para o seu perfil, então você vai ter mais sucesso para conseguir atingir seus objetivos. Então, a astrologia, ela é muito ampla, tem astrologia médica, enfim, tem muitas áreas da astrologia que podem contribuir para muitas coisas na nossa vida. E é possível saber sobre eventos futuros através da astrologia também? Sim, é possível sim, saber sobre eventos futuros. São tendências, né? A gente sempre coloca que são tendências. É lógico que, em primeiro lugar, assim, um mapa natal não vai mudar a sua vida. Você que tem as ferramentas para mudar a sua vida. Não digo nem mudar, mas para poder conseguir interagir de uma forma melhor com a sua realidade. E a partir disso, o mapa, as técnicas de previsão, elas conseguem sim trazer possibilidades, tendências de eventos futuros. Então, por exemplo, eu posso chegar para você e falar, aproveita agora esse período e faz apostinhas na loteria. Não que você vai ganhar na Mega Sena, até porque se eu tivesse os números da Mega Sena, eu estaria milionária. Mas os momentos de benefícios, por exemplo. Então, uma vez, eu nunca ganho nada, eu fui no bingo, fui a primeira que ganhei, e eu estava realmente com um aspecto favorável, então eu usei isso a meu favor. Então, a gente consegue, às vezes, também falar para um cliente, olha, esse ano existe uma tendência forte, se você quer engravidar, existe uma tendência forte para engravidar, então investe nisso. Se você não quer engravidar, então procura métodos eficazes de proteção para você não engravidar, porque existe uma tendência. Então, a gente sempre vai falar das tendências, e tem algumas clientes que eu já cheguei para elas e falei assim, olha, até outubro, se você falar para mim que você está com um bebê no colo e na sua casa própria, eu não vou ficar surpresa. E, de fato, aconteceu. Então, a gente consegue, sim, vislumbrar o futuro através da astrologia, as tendências, as principais tendências. Mas é puramente técnico ou o astrólogo ele tem uma espécie de sensibilidade ou até um poder paranormal, digamos assim? Não, é puramente técnico. Você vai interpretar dados astronômicos. Então, eu vou verificar ali através de técnicas. Na realidade, é um software, né? É um programa de computador. E aí eu vou jogar seus dados. Esse programa, ele vai cruzar como é que vai estar o céu naquele momento, vai cruzar com o mapa natal, que é o céu do seu nascimento. Ele vai cruzar essas informações e aí ele vai me gerar um dado e eu vou interpretar esse dado. Então, são dados astronômicos, cruzados. Então, ele funciona através da astronomia. Existe alguma relação entre astronomia e astrologia ou são coisas diferentes? Antigamente, há bastante tempo atrás, era tudo a mesma coisa, né? Com o passar do tempo, a astronomia ela ficou mais, ela hoje, né? Ela estuda os corpos celestes, então estuda planetas, massa do planeta, distância, etc. e tal. E a astrologia ela pega esse estudo e ela interpreta. Então, vai a psicologia da astronomia, digamos assim, para ficar mais figurado para poder entender. Então, a gente utiliza esses símbolos, são arquétipos, são símbolos onde esses planetas eles têm essas representações simbólicas, onde nós colocamos isso no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa personalidade. Então, a astronomia é uma ciência realmente que estuda os corpos celestes. A astrologia, alguns consideram como ciência, uma pseudociência, que então pega esses dados astronômicos e interpreta esses dados através. A gente sempre tem uma máxima, né, que fala que está em cima, está embaixo, que está embaixo, está em cima. É um reflexo do céu na terra, da terra no céu. Então, essa interpretação que a gente faz através desses símbolos, através dos arquétipos.
E de que forma os astros eles interferem na nossa personalidade? Na realidade, assim, eles não exatamente interferem na nossa personalidade, né? O que acontece é que a gente sempre brinca, Saturno nem sabe que você existe, né? Então, Marte, Mercúrio, né? Quando está retrógrado, Mercúrio está retrógrado, Mercúrio tá me lascando aqui, né? Ele nem sabe que você existe. Na realidade, o que acontece é que essa simbologia ajuda o nosso autoconhecimento, ajuda a gente a se compreender, ajuda a gente, é como se fosse um estudo psicológico, mas milenar, voltado para esse cruzamento de dados. Então, não é que ele interfere. Eu vou pegar os seus dados de nascimento, eu vou jogar no computador e eu vou ver o céu que estava no seu nascimento e eu vou olhar, vou falar, olha, esse céu, ele tem um significado que isso acaba, eu não vou colocar a palavra interferir, mas isso remete em você, isso traduz você, digamos assim. É como se fosse uma interpretação, uma tradução de você. É como se eu te pegar, é como eu pegar o seu DNA, olhar você por dentro, mas na realidade eu vou olhar você através do céu. Eu vou fazer uma leitura de você através do céu. Uma vez eu vi uma astróloga dizendo uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ela falou assim, se a Lua, que a Lua interfere em todas as marés, você acha que o ser humano, que tem boa parte do corpo composto por água, ela não vai interferir? Eu achei essa bem interessante, essa linha que ela botou. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, por exemplo, realmente a Lua, né, ela acaba, a gente sempre coloca a Lua num sentido de humores, que ela regula os nossos humores, que cada um vai interagir de uma forma com esse humor, digamos assim, da Lua, e isso vai depender de toda aquela composição do seu mapa natal. Exerce uma influência, mas é que isso são símbolos que a gente utiliza para conseguir fazer uma interpretação daquele indivíduo. Uhum. Você falou um pouco a respeito do autoconhecimento, né, que a astrologia ela pode proporcionar. De que forma as pessoas podem buscar esse autoconhecimento através da astrologia? Exatamente dessa forma, né? Então, eu como astróloga, eu vou pegar o seu mapa natal, que é o céu do seu nascimento, e através disso eu vou identificar nesse seu mapa natal quais são as suas habilidades. Então eu vou verificar todos os cruzamentos que existem entre astros, casas astrológicas, signos, o cruzamento deles e entre esses planetas que nós chamamos de aspectos, em todos mais os outros componentes do mapa natal, e através disso eu vou chegar para você e vou falar, olha, se você investir na comunicação, por exemplo, isso vai te trazer muito prazer. Se você fazer negócios em família, isso vai te trazer muito dinheiro. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, nas associações com cônjuge, porque existe uma possibilidade de não dar certo. Então, a partir disso, não só os eventos, que a gente fala que são os eventos da vida, né? Então, além dos eventos da vida, como você lida com esses eventos? Então, por exemplo, existem mapas que são mais desafiadores, que a gente coloca assim. Então, são pessoas que estão sempre buscando alternativas para vencer desafios, são pessoas que não tendem a ficar muito paradas. Aí tem mapas que são mais harmoniosos, que são aquelas pessoas que a gente fala assim, deitou na rede, caiu o bilhete de loteria no colo, entendeu? Assim, existem esses perfis e a gente verifica mesmo isso dentro do mapa natal. Então, tem essas habilidades, aonde é melhor você investir as suas energias que vai dar certo, e aonde é melhor você aproveitar as oportunidades que elas estão ali colocadas no seu mapa natal. E através disso, então, e como você lida com isso? Então, você lida com isso de uma forma mais prática? Você tem uma capacidade de lidar com isso de uma forma mais emocional, por exemplo? Então, por exemplo, eu sei quais são as atividades físicas que combinam mais comigo. Mas como eu tenho um mapa fogo,
e água, bem fogo e bem água, então, ou seja, eu tenho muita iniciativa, muito ímpeto de fazer, opa, vamos lá, se empolga, tal, não sei o quê, mas eu tenho que vencer algumas crises emocionais que me permeiam para eu conseguir ter uma regularidade para eu praticar atividade física. Então, tipo, eu acordo, aí hoje eu acordei triste, então hoje eu não quero fazer yoga. Aí hoje eu acordei pensando no meu passado e eu fiquei mexida com isso. Então, assim, eu sou sempre permeada pelas essas questões, e isso faz parte do meu ser. Então, é um desafio que eu tenho que vencer. Então, aí tem dias que eu acordo mais animada, porque eu tenho essa questão da água, tem essa lua no meu mapa natal, que acaba, a lua que a gente sempre fala das fases, então acaba que daí tem dias que tá mais legal, tem dias que tá menos legal, então, e aí tem que vencer sempre esses desafios emocionais, digamos assim, e isso é uma coisa que a gente vê mesmo no mapa natal, chegar para você e falar, olha, você tem que, para um exemplo de atividade física, você tem que ser aquela coisa que tem que ser segunda, quarta e sexta, se não for desse jeito, você não quer fazer atividade física. Você tem que vencer suas crises emocionais para você conseguir ter uma regularidade com uma prática ou com uma determinada rotina que você quer implantar na sua vida. Então, a astrologia, ela acaba trazendo esse autoconhecimento, então eu sei que eu tenho que vencer esses desafios para eu conseguir implantar qualquer coisa dentro da minha rotina e para que isso se torne um hábito para mim, um hábito saudável. Eu sei, por exemplo, as tendências que eu tenho de compulsão. E aí, nisso, como é que eu lido com essas tendências compulsivas para eu conseguir atingir o equilíbrio, que é o que todo mundo quer na vida, né? Ser um ser humano equilibrado. Então, a astrologia, ela acaba proporcionando esse conhecimento. Então, mostra ali as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, e aonde você consegue pegar essas energias para que você consiga driblar ou encarar ou vencer esses desafios que a gente consegue identificar no mapa natal. Então, é dessa forma que um astrólogo, ele consegue proporcionar para as pessoas o autoconhecimento. E é muito interessante porque, assim, o seu mapa natal, ele é para o resto da sua vida. Só que o William de hoje é diferente do William de 10 anos atrás e vai ser diferente do William de 10 anos para frente. Então, se você passar numa leitura hoje, você vai ter cliques, que se você passar de novo na leitura, o astrólogo pode te falar a mesma coisa e você vai ter outros cliques. Porque a gente vai assimilando isso de acordo também com a nossa experiência de vida, com as nossas vivências. Então, às vezes eu leio mapa para pessoas muito jovens, e as pessoas olham assim para mim e falam, aí eu falo, não, pera, ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. Então, espera um pouquinho. Né? Um homem, ele nunca se banha no mesmo rio, porque ou o homem é diferente ou o rio é diferente. Exatamente, exatamente. Mas o astrólogo pode ser sempre o mesmo. Eu ouço muito falar de certas coisas, de signos que não combinam, né? Eu queria saber por que certos signos não combinam entre si. Qual é a explicação disso? Então, isso daí é o que a gente fala meio, eu costumo dizer que é meio que uma astrologia de folhetim, né? Porque fala que, sei lá, que signo tal não combina, sei lá, você pega um signo de câncer com, apesar deles serem opostos complementares, com Capricórnio, que a gente fala que são opostos complementares porque os dois estão ali naquela ponta, né? Então, é o 4º signo e o 10º signo. Então, eles falam, porque o Capricórnio vai achar o canceriano muito mimimi, né, porque é todo cheio das correntes emocionais, que é um signo de água, e já o canceriano vai achar o capricorniano muito frozen, né, muito gelo, porque é mais prático, porque tem uma visão mais voltada para o trabalho. E aí até mesmo é interessante, porque um aprende com o outro, né, o capricorniano aprende a olhar mais para si e voltar mais para um ambiente doméstico, e o câncer, ele
se volta mais para essa questão de planejamento, de estratégia, que é o capricorniano terra. Então, acaba colocando que alguns signos não combinam por conta dessa questão dos elementos, ou até mesmo por conta do que a gente chama de modalidade, que é um signo que é fixo, mutável, ou cardinal. Cardinal são aqueles signos que começam as ações, o fixo estabiliza as ações, o mutável altera aquele ambiente. Então, se coloca dessa forma. Só que existe, e isso é muito, a gente falar que um signo não combina com o outro é reduzir muito a astrologia a nada. Porque existe uma técnica de astrologia que chama sinastria amorosa, aonde eu vou pegar o seu mapa natal e eu vou cruzar o seu mapa com a pessoa que você tem uma parceria, que pode ser uma parceria afetiva, pode ser uma parceria comercial, empresarial, pode ser uma parceria entre pais e filhos. Então, eu vou pegar esses dois mapas natais, eu vou cruzar, e aí, a partir de diversas técnicas, né, eu vou gerar um mapa só, aí tem o que eu faço comparativo entre um mapa e o outro, e aí eu vou conseguir identificar nessa parceria quais são os pontos de desafio, quais são os pontos de habilidade, de harmonia. Não, olha, dá certo, vocês vão ter conflitos em áreas X, Y e Z, e aí, às vezes, a gente coloca, né, que é importante, por exemplo, ter planetas, né, Mercúrio, que se combinam mais para facilitar o diálogo entre essas pessoas. É interessante ter Vênus e Marte também bacana, por conta da questão do tesão todo e da expressão do afeto. Então, é uma combinação, até mesmo porque tanto eu quanto você, às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu não tenho nada de virgem no meu mapa. Tem, sim, todo mundo tem todos os signos. A gente tem 12 casas astrológicas, por mais às vezes que uma casa engloba, né, 2 signos, você fala, mas meu mapa não... Aquela casa, ela engloba 2 signos, então ela abre num signo, então eu não tenho tal signo. Tem, ele está dentro de uma casa, então assim, não tenho nenhum planeta num signo de Gêmeos. Tem, você vai ter, não exatamente planeta, mas alguma coisa de todos os signos você tem no seu mapa. Então, até mesmo porque o mapa, ele trata de 12 assuntos da vida, são 12 casas astrológicas. Então, você vai ter uma nuance de todos esses signos, então você é todos eles. Então, reduzir muito a astrologia e falar assim, tal signo não combina com tal signo, reduzir demais. Então, é muito para vender folhetim mesmo, assim, é legal, porque gera conteúdo, né? Mas não é uma astrologia profunda, digamos assim. Porque eu sou ariano, né? Eu acabo sofrendo muito com isso, porque quando eu falo que eu sou ariano para as pessoas, todo mundo fala, você é bravo, nervoso, explosivo e tal, e eu não me identifico com nada disso, eu me vejo como uma pessoa sossegada, tranquila. Então, os arianos normalmente, né, é lógico, né, assim, porque tem aí todo um componente, né, mas os arianos normalmente eles têm muita iniciativa, têm impulso, tem uma tendência dependendo do campo do mapa, um empreendedorismo, a trabalhar às vezes sozinho, apesar de ter uma tendência também de respeitar muito a hierarquia, mas é aquela coisa mais pé na porta, assim, mas às vezes você pode falar, não, mas eu não me identifico dessa forma, por quê? Porque daí a gente vai ver que você tem um ascendente, às vezes, num signo de água, aí tem uma lua num signo de terra, que daí uma coisa vai complementando a outra, e aí você tem diversas características que fazem com que você fale, mas ariano dizem que é assim, assim, assado, eu não me identifico com isso. Então, porque a gente tem aí, como eu disse, né, a nuance de todos os signos, então cada assunto da nossa vida a gente vai administrar de uma certa forma, de acordo com aquele signo que rege esses assuntos da nossa vida. É que eu sou mais do meio do mês, assim, eu nasci no dia 14 de abril, não sei se isso acabou interferindo e tal, mas eu não me vejo como esse ariano puro sangue, digamos assim.
Não, normalmente é assim, a gente diz assim, né, seria o segundo decanato, que é a metade, né, ali do período, mas na realidade, o que a gente coloca assim como grau crítico é quando está muito no começo, ou principalmente no final, então assim, nos últimos graus, normalmente independente do signo solar dessa pessoa, ou até dos signos dos outros planetas, a gente fala que é grau crítico, existe uma certa ansiedade no assunto relativo àquele planeta. Então, normalmente, um signo solar de Áries, sei lá, no último dia de Áries, é aquela coisa de que eu preciso terminar logo as minhas tarefas, porque é como se você tivesse atrasado já, eu tenho que acabar, tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar. Por quê? Porque já está entrando ali num outro período. Então, eu tenho que encerrar esses assuntos arianos para começar os assuntos taurinos. Então, normalmente são pessoas que têm uma certa urgência para as coisas, mas isso é lógico que o signo solar, ele é o principal do nosso mapa natal, mas é o que eu falei, tem as outras características também que envolvem, né, os outros assuntos da vida. Eu acho que o signo de escorpião e o signo de Áries é aqueles que mais sofrem preconceito, né? Nossa, escorpião sofre demais, coitado dos escorpioninos. Nossa senhora, os arianos, os arianjos, né, que o pessoal gosta de tirar um sarrinho, e a galera de escorpião também, que tem toda aquela coisa de falar que escorpião é frio, que escorpião é vingativo, que escorpião não sei o que, coitados, não são rotulados, né? Acaba tanto quem é de escorpião como quem é de Áries, acaba sempre quando você fala que é, até o pessoal brinca satanários, não sei o que e tal. Exatamente, né? Na realidade, são os librianjos, né? Que a pessoa fala, né? Dos librianos, os satanares. Escorpião, eu nem sei como é que falam, mas escorpião, né? Assim, o pessoal é muito rotulado, né? Assim. É a mesma coisa que você falar para mim por causa da minha mecha branca que eu sou velha. Ai, de vocês falar. Eu lembro quando eu era mais novo, assim que eu tinha o hábito, eu lembro que meu pai assinava o jornal, né, o Estado de São Paulo, e lá tinha o catálogo só do horóscopo dos signos que era trazido diariamente, né? Eu lembro que antes de eu ir para a escola, geralmente eu não costumava estudar muito, aí eu falava, será que o que eu estudei vai cair na prova e tal? Será que eu estou num dia de sorte? Eu começava a basear minhas decisões a partir do que eu lia no meu horóscopo. Eu falava, se o dia fosse bom, eu estudava menos. Se você falava, tá num dia difícil, eu estudava mais. Queria saber até que ponto que o horóscopo funciona e até que ponto é melhor estar buscando um astrólogo. Um astrólogo sempre é a melhor alternativa, porque é um trabalho, digamos assim, substituível, digamos assim, porque ele vai fazer algo personalizado. Mas é óbvio que, assim, o horóscopo, eu gosto bastante de técnicas de horóscopo. Então, você vai pegar como é que está o céu naquele momento. Então, a gente vai olhar lá o céu, vai falar, então hoje o céu está ali, Vênus e a Lua estão juntos. Marte está num momento desafiador com o Sol, digamos assim. E aí, de acordo com as características, ou de acordo com essa simbologia dos signos, então a gente vai pegar e vai olhar e vai falar assim, como que um ariano vai reagir ao céu de hoje? Como que um geminiano, ele vai reagir ao céu de hoje? É lógico que daí você vai falar apenas do signo solar, que é o nosso ponto é o seu eu, o seu ponto é o que a gente sempre coloca, né, que é o desafio que é atingir o sol, porque quando a gente nasce, a gente se depara, em primeiro lugar, com a nossa lua e com o nosso ascendente, então, nosso objetivo é atingir o sol, e aí você se depara com alguns desafios no meio do caminho para você ser você mesmo, né? Então, para a gente ser a gente mesmo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, utiliza umas máscaras, quer agradar as pessoas, e aí vai chegando um tempo da vida que você vai arrancando tudo isso, agora eu vou ser eu mesmo, né? Que é quando você atingiu o seu sol. Então, a gente vai olhar esse céu do momento, céu do dia, e a Lua está em que signo?
Vênus está em que signo? Como é que está a relação desses astros? E como que alguém que tenha um signo solar em Áries, um signo solar em Gêmeos, como é que essa pessoa, qual é a tendência dessa pessoa de reagir ao céu que está nesse momento? Então, tem alguns momentos assim que a gente lê o horóscopo e fala, nossa, hoje esse horóscopo está falando comigo, né? Assim, e de certa forma tá, em algum lugar seu, aquele céu vai vibrar daquela forma, em algum lugar seu. Então, lógico que é legal a gente ler o horóscopo e a gente saber como está o céu do momento e como isso interfere na gente, e aí um astrólogo vai fazer essa, não apenas a interpretação do céu, mas essa correlação, mas uma consulta personalizada é insubstituível, porque aí sim você vai conseguir identificar realmente dentro daquele dia, dentro daquele mês, dentro daquele ano, não só como você, como seu signo solar, você tem essa tendência a reagir aos eventos, mas de uma forma geral, como você vai reagir, quais são as possibilidades que o destino te reserva. Bacana. Porque muitas das vezes acontece o seguinte, pelo menos comigo acontecia, né? Eu saía ali o jornal de ir para a escola, aí eu ouvia o rádio. Às vezes o que o rádio falava era completamente diferente do que eu lia no jornal. Eu queria saber mais ou menos qual que é o critério para se fazer um horóscopo. Aí vai do astrólogo, né? O céu é o mesmo, não vai mudar. Então, se eu olhar, é que eu estou aqui agora com o meu computador desligado, eu não sei de cabeça, mas se eu olhar o céu, eu vou, através das ferramentas que eu tenho, eu vou interpretar esse céu. E aí eu vou passar a informação. Então, acho que vai muito de acordo também até com a própria visão que o astrólogo tem daquele céu e da própria visão que o astrólogo tem de como aquele signo vai interagir. Então, é interpretação. Então, acho que cada um vai interpretar de uma forma, e todas as formas, elas são válidas, elas são bem-vindas, porque é o que eu te falei, de alguma forma, aquilo vai acabar trazendo algum significado para você em relação a isso. E aí vai de acordo com a visão que o astrólogo tem. E aí você falou dessa história do jornal, né? Quando eu era adolescente, as minhas amigas compravam Capricho, né? Nem tem mais Capricho, eu acho, nem sei mais se tem essa revista. Só a versão digital, né? Acho que sim, não sei, né? Na minha época era na banca, né? Na minha época, né? Enfim, e aí eu comprava, gente, as revistinhas do João Bidu, que é um astrólogo, né, que eu nem sei hoje em dia o paradeiro de João Bidu, mas eram umas revistinhas mais ou menos desse tamanho, assim, elas eram menorzinhas, né, e aí tinha ali no meio, era tudo uma miscelânea, né, daí tinha simpatia, cartomancia, leitura de mão, e aí tinha também astrologia ali no meio, né. O pessoal gostava que tinha aqueles mantras, né, que se a pessoa ficasse repetindo muito, toda vez que ela tivesse um problema, ficasse repetindo as mesmas palavras, diz que a vida da pessoa começaria a dar certo, né? Era nessa revista também, não era? Eu acredito que sim, porque é tudo técnicas, enfim, né, de práticas de bem-estar, digamos assim, né, práticas divinatórias, adivinhatórias, enfim, todas as técnicas, e essa questão dos mantras eu acho bem legal, porque conforme você vai falando isso, né, falando, isso acaba se tornando uma realidade, que é aquela coisa, né, às vezes a gente, né, fala assim, né, a pessoa conta uma mentira, ela conta tantas vezes a mentira que ela mesma acredita na mentira, e a mentira acaba virando uma realidade para essa pessoa, porque ela mesma acredita na mentira. Então é aquilo, né, a gente acaba transformando a nossa realidade. Eu sou um pouco fã dessa história aí dos mantras também. E a partir daí... Eu adorava as revistinhas, né? Eu também adoro o mantra. Tinha um rapaz que ia no Amaury Júnior, eu acho que ele vai até hoje, que no final do ano, todo ano ele deixava o mantra para a pessoa. Eu lembro que quando ia nas festas de Réveillon, eu deixava anotado, colocava na carteira, tal, para dar sorte. Eu acho que tudo é bem-vindo. Se a gente acredita, vai e faz.
Que tudo é bem-vindo. Eu gosto, eu adoro. Nós temos, além do horóscopo, nós temos também o mapa astral. O critério é o mesmo? Existe diferença entre mapa astral, horóscopo? Assim, o horóscopo, na realidade, horóscopo, ele é um mapa, né? Só que hoje ele é mais... A palavra horóscopo, ela acabou ficando muito associada à coluna do jornal, né? Então, esses drops, digamos assim, dos signos e essa interação com o céu. Mas é a mesma coisa, na realidade, é que acho que acabou dando uma reduzida, né? E acabou, digamos que, divulgando e comercializando um pouco essa questão, mas é basicamente a mesma coisa, porque é o céu interagindo com você. Então, essa leitura do céu para você. Só que o horóscopo, hoje em dia, ele é um pouco mais generalizado, então ele acaba pegando esse horóscopo que a gente vê em jornal, a gente acaba vendo em revista, ele acaba sendo um pouco mais generalizado, porque ele acaba falando apenas do signo solar. E o mapa astral, ele fala de todos os componentes. Mas horóscopo, se eu não me engano, a palavra deriva de horas. Uhum. É que agora de cabeça me fugiu, mas depois eu até posso mandar para você. Assim, na realidade, estou com o livro aqui atrás de mim. E como é que funciona para você interpretar o mapa astral da pessoa? Chegar lá, quais são os critérios para você estar interpretando? É a data de nascimento, o Você dia? tem que me dar a data de nascimento, né, que é o dia, o mês e o ano, o horário do nascimento e o local do nascimento. Aí, dependendo, por exemplo, quem nasce muito em cima, muito embaixo, né, no planeta, então, às vezes, as casas, né, que a gente coloca, as casas astrológicas, eu ia até pegar aqui não sei se está fácil aqui, elas são mais abertas. E aí a gente que mora no meio, as casas, elas são mais... tem mais ou menos o mesmo tamanho, então isso é muito de acordo com o local onde a pessoa nasceu. O horário é imprescindível, porque se eu não sei o horário, só sei o dia que você nasceu, eu vou saber que seu signo solar, vou saber onde está a lua, vou saber, né, que signo que é a lua, e às vezes, por exemplo, um signo solar, o sol ingressou em Câncer, um exemplo, às 13 horas. Vamos pegar Áries agora, né? Dia 20 foi janeiro, fevereiro foi março. Dia 20 de março, 21 de março, 19, enfim, cada ano também acaba mudando um pouco a data. Mas assim por aí, 19, 20, 21. Então, por exemplo, o Sol ingressou em Áries no dia 20 de março, às 14 horas e 37 minutos. Quem nasceu dia 20 de março, às 14 horas e 36 minutos, ainda era pisciano. Então, por isso que o horário também é importante. Tem muitas pessoas que, por conta desse horóscopo de jornal e que tem essa visão mais que o signo começa dia 20 e termina dia 20, 21, por aí. Então, tem gente que acha a vida inteira que ela é de um signo. Eu achei a vida inteira que eu fosse de Áries. Mas não, na realidade você é de peixes, por conta de 3 minutos, você é de peixes. Então, eu preciso saber o local, eu preciso saber, porque daí vai me dizer a proporção do tamanho dessas casas astrológicas, eu preciso saber o local, eu preciso saber o horário que a pessoa nasceu, porque daí com o horário eu consigo reproduzir, né, o programa faz a mandala, e aí ele coloca os planetas dentro dessas casas astrológicas, e aí então tem uma lua na casa 2, então vai me dar ali referências de como você lida com dinheiro, por exemplo, que a casa 2 ela fala sobre valores, ela fala sobre finanças, ela fala sobre dinheiro, o dinheiro que a gente tem, que a gente é capaz de produzir. Então ali vai me falar que
existe na sua vida uma certa tendência de oscilações financeiras, porque a Lua é um planeta não, né? A gente considera como um planeta na astrologia, na realidade, né? Astrólogo sabe que a Lua não é um planeta, mas a gente acaba considerando, porque os antigos, né, quando a astrologia, ela iniciou para os antigos, tudo era planeta, né? Depois, sim, foi aí a astronomia foi estudando e foi dando o nome adequado para cada corpo celeste. Mas, então eu sei que, como a Lua tem essa questão de fases, uma hora tá cheia, que na realidade também ela não fica cheia nem minguante, na realidade é tudo uma questão da iluminação ali de terra e sol. Então eu sei que você tem uma tendência a ter oscilações financeiras na sua vida, por exemplo, momentos onde você vai ter mais dinheiro, momentos onde você vai ter menos dinheiro, uma tendência. E aí, então, com o horário eu consigo saber onde está cada coisa, e aí eu busco essa interpretação. A partir do momento que eu tenho o meu mapa astral em mãos, quais são as informações que eu tenho e como é que eu faço para trabalhar com elas para me ajudar na minha vida? A partir do momento que você tem seu mapa astral na mão, bom, primeiro você tem que ter um astrólogo, né? Porque só um mapa astral na mão, assim, eu queria ver se eu consigo, peraí, pegar o meu aqui, pera só um pouquinho. Uhum. Deixa eu ver se tá fácil. Tá fácil. Então, a partir do momento que você tem um mapa, né, na mão, que você tem que o astrólogo, ele te dá, então, aqui, deixa eu ver se vai dar para ver aqui, dá para ver? Sim, dá pra então, ver. isso é um mapa, né, isso é um mapa astral aqui. Então, aqui, daí aqui tem todo o que eu tenho uma amiga que chama de batalha naval, né, que é a parte aqui dos aspectos, que é essa relação entre os planetas. Então, aqui, a partir desse momento, eu sei, por exemplo, no meu mapa, eu sei aqui que eu tenho uma lua na casa 1. Ok, daí, o que isso significa? Significa que eu tenho uma tendência à popularidade, por exemplo, porque a casa 1 fala como eu interajo com o mundo, a casa 1 fala como as pessoas, elas me enxergam, como eu me embalo para o mundo, então tem isso, naquilo que eu falei, as minhas oscilações de eu e as minhas dificuldades de vencer as minhas questões emocionais. Então eu sei mais ou menos isso. Então, assim, por exemplo, eu sei que aqui vai uma casa 2 que abre em Leão, então eu valorizo, por exemplo, coisas bonitas, coisas belas, que é isso de uma forma muito reduzida, tá? Então, eu tendo o mapa natal na mão, eu sei como eu vou interagir com esses assuntos da vida. Então, a casa 1 fala sobre como eu interajo como eu me expresso no mundo, como as pessoas me veem, como eu quero que as pessoas acabam me vendo, como eu quero ser vista pelas pessoas. A casa 2, ela vai falar sobre valores, então, como eu produzo valor no mundo, as coisas que eu valorizo, como eu produzo esses valores no mundo. A casa 3 fala de comunicação, então como eu me comunico, e aí tem um planeta ali no meio, esse planeta, ele traz fluências para a minha comunicação, ou ele traz dificuldades para eu me expressar? Como as pessoas me entendem, como eu entendo as pessoas, e fora também que fala ali de parentes também, né, irmãos, vizinhos, inclusive, como é que é a minha relação com vizinhos, como é que é a minha relação com o meu ambiente próximo, né, porque é uma casa que faz uma analogia ao signo de Gêmeos, Gêmeos rege as mãos, então é tudo que está ao alcance das minhas mãos, tudo que está próximo de mim, então como eu interajo com esse mundo. E aí vai indo a casa 4, a família, as raízes, o lar que eu vim, o lar que eu construí, então como eu interajo com esse lar, e aí então tem ali o signo que abre essa casa e como, então esse signo vai falar como eu interajo, então as características desse signo dentro, abrindo essa casa, vai falar como eu interajo com esses assuntos, e aí os planetas ali dentro também vão dar essa coloração, essa tonalidade para os assuntos. Então, aquilo que eu disse em relação à comunicação também vale também para o meu ambiente familiar. Então, assim, é um ambiente familiar
onde, sei lá, eu sou legal com todo mundo na rua, mas aí eu tenho uma tendência a descarregar toda a minha atenção no ambiente doméstico. Eu sou daquelas que eu não saio de casa nem que a vaca tussa. Então, tudo isso, eu gosto de ficar perambulando na rua e fico muito pouco tempo em casa. Ou então é um perfil que, por exemplo, na hora que você consegue sair do seu lar de origem e você constrói o seu lar, as coisas na sua vida têm uma tendência a desenvolver melhor. Quando você desfaz, não é que você desfaz o vínculo, mas é quando você cria, né, a sua independência. Então, tudo isso a gente acaba vendo realmente no mapa natal. Todos esses assuntos. Então, a casa 4 fala de família, a casa 5 vai falar sobre filhos, fala sobre flertes, fala sobre a criatividade. A casa 6 ela vai falar sobre rotina, vai falar sobre trabalho, vai falar sobre hábitos. A casa 7 vai falar sobre as minhas parcerias, vai falar sobre o meu círculo social. A casa 8 fala sobre os meus processos de transformação. A casa 8 fala também do dinheiro, que não é aquele dinheiro que eu produzo, mas é aquele dinheiro do outro. Então, normalmente, às vezes, é o dinheiro do marido. Fala de partilhas, por exemplo, fala de sexo, fala de morte. É uma casa que tem bastante... É uma casa bem... Olá, voltamos, entrou uma ligação. Ela é uma casa bem complexa dentro do meu ponto de vista. A casa 9, que fala sobre a expansão da nossa consciência, fala sobre fé, fala sobre leis, mas ela fala também sobre estudos superiores, o estrangeiro, viagens ao estrangeiro, contato com estrangeiros. A casa 10, ela vai falar sobre os nossos objetivos de vida, o nosso planejamento, a nossa carreira, até mesmo um dos pontos na astrologia vocacional, um dos pontos, né, não apenas esse, que a gente olha, é a casa 10 também, que a casa 4 fala da onde eu vim, e a casa 10 fala para onde eu vou. Então, né, eu saí daqui e eu vou para lá, né, então é isso que fala. E aí a casa 11 fala basicamente de amigos, de grupos, de ideais, e do nosso salário também, né, e a casa 12 é uma casa que finaliza ali as questões, e aí ela fala sobre o seu interior, fala sobre altruísmo, fala sobre também muito que se passa dentro de nós, da nossa mente. Ela é uma casa que fala também muito sobre as vocações mais... muito voltada realmente para a espiritualidade, é uma casa que fala sobre, não como a casa 9 que fala de religião e de fé, mas ela fala sobre a espiritualidade, fala sobre esses processos também às vezes não exatamente de transformação, mas um processo de reestruturação interna, que ela fala muito do eu interior, né? Então, é esse rolê aí que a astrologia dá, e aí o seu mapa natal, ele vai falar, como é que eu vou nesse rolê aí? Entendi. Aí ele vai falar, você vai assim, você vai com essa roupa para esse rolê. É desse jeito que você vai, daí você vai se dar bem. Só uma dúvida, o nome seria mapa astral ou mapa natal? Ou seria a mesma coisa? Tanto faz, é a mesma coisa. Às vezes é melhor você falar mapa astral, porque, por exemplo, às vezes... As pessoas, elas não sabem. Então, você fala mapa natal, as pessoas falam assim, mas eu tenho que fazer em dezembro? Não tem nada a ver. Mapa natal, porque é um mapa de nascimento, né? Natal, nascimento. Mas aí as pessoas, elas, então, mapa astral, devem de astrológico, mas tanto faz, mapa natal quanto mapa astral. Uma vez eu vi uma história de uma atriz, né, que ela falou que ela fez o mapa astral dela, que ela estava tendo muita dificuldade na carreira, né? Ela não conseguiu os papéis e tal. Parecia que tudo ia contra ela na vida. Ela falou que ela foi numa astróloga, fez o mapa astral, e a astróloga orientou ela o que ela devia mudar na questão da personalidade dela e na questão da abordagem dela em relação à vida, né? Ela falou que a partir daí tudo deslanchou. Eu queria saber de você de que forma que o astrólogo pode estar orientando a pessoa e como você detecta
o que não está andando bem para poder falar para a pessoa o que ela pode melhorar? O cliente tem que ser muito sincero com o astrólogo, né? Eu já me deparei com, às vezes, principalmente quando eu faço previsão, que às vezes eu pergunto alguma coisa para a pessoa fala, e aí, como é que tá esse campo da sua vida? A pessoa fala, tá bem. Aí eu olho e falo, não, peraí, das duas uma, ou você não tá enxergando, você tá mentindo para mim, né? Não é possível. Tá bem, eu tô vendo aqui, né? Assim, eu brinco, não adianta mentir pro seu astrólogo, porque a gente sabe de tudo. Mas você... Primeiro, eu acho que tem que ter essa relação de confiança com o astrólogo, e a partir do momento que você me coloca as questões, eu acho que só do fato da pessoa enxergar que ela quer alguma coisa e ela está patinando nesse assunto, já parte de um processo também de autoconhecimento. Eu quero muito que isso aconteça, mas eu não estou conseguindo, né? Eu estou dando murro em ponto de faca. Então, eu quero que você me ajude, que você me instrua. E aí, eu vou pegar o seu mapa natal e vou falar, olha, não adianta você seguir por esse caminho, porque esse caminho, ele não vai te dar dinheiro. Ou não adianta você seguir por esse caminho, porque esse caminho, ele não vai te dar prazer. Ou você não vai obter sucesso. E aí, a gente vai olhar o mapa natal e vai falar assim, olha, se você explorar isso que existe dentro de você, porque assim, o mapa vai te falar, né? O céu do seu nascimento, ele vai te falar quais são as suas habilidades, ele vai te falar quais são as suas potencialidades. Ele vai falar também para você onde estão os desafios e como você pode lidar com esses desafios, aonde é que você vai buscar as ferramentas para lidar com esses desafios. Então, o mapa natal, ele consegue te dar esse norte, essa diretriz, é o GPS, né? É o manual de instrução, esse é o manual de instrução. Então, o astrólogo, ele vai te munir, ele vai te trazer informações para que você pode, como você pode e aonde você pode investir, como você pode investir. Só que aí é que tá, né? Não é milagre, né, gente? A pessoa tem que estar também disposta a olhar para dentro de si, a encarar essas facetas talvez não tão belas, fazer esse mergulho dentro de si, a pessoa tem que estar disposta a isso, a se despir, aí sim ela vai conseguir o objetivo que ela teve quando ela buscou um astrólogo, porque também não adianta nada eu chegar para você e falar quais são os melhores caminhos, essa não sabe de nada. Então, também... Principalmente quando não é o resultado que a pessoa espera ouvir, ela acha que acaba que a pessoa... É como se fosse mais ou menos quando você vai no psicólogo. Às vezes o psicólogo fala para você exatamente o que você precisa ouvir, mas como você não está preparado para escutar, você fala, não, ele não está entendendo direito o que eu falei, a gente não... Exatamente, não tá... exatamente. E Jung tinha conhecimento de astrologia, né? Então, diz que ele fazia o mapa natal dos pacientes dele antes dele atender, né? Então, assim, tá ali uma coisa com a outra. Mas isso que você falou é bem verdade mesmo, assim. Não adianta nada a pessoa ir num psicólogo, por exemplo, ela não está disposta, ela não está aberta para o que o psicólogo tem a dizer. A mesma coisa de um astrólogo. Então, você consegue, sim, alavancar a sua vida. Você consegue, sim, mudar a sua vida, porque às vezes a gente busca caminhos na nossa vida que não são os nossos caminhos, são caminhos que o seu pai falou para você seguir, é um caminho que você tomou para agradar sua mãe, é um caminho que você tomou porque você tinha um amigo e você queria seguir a tua caminhada junto com esse amigo, mas não era aquilo que te trazia conforto. E aí chega aquilo que eu falei, são as máscaras, a gente vai colocando máscaras, a gente vai colocando roupas que não nos servem. Então, quando você vai num astrólogo, você está disposto a tirar essas máscaras, você está disposto a vestir as roupas que te servem? Se você estiver disposto, você vai conseguir provocar uma grande mudança, uma transformação na sua vida, mas não é uma transformação no sentido de eu tinha o cabelo preto e pintei de loiro. É uma transformação aonde você vai seguir aquilo que você está predestinado a ser, aquilo que as promessas natais, você vai em busca das suas promessas natais, porque até então é como se você não estivesse vivendo a sua vida, é como se você não estivesse vivendo aquilo que você estava determinado a viver,
E aí, no momento que você começa a perceber que você está patinando na vida e que você está dando o famoso murro em ponta de faca e você está disposto realmente a se despir, aí você procura um astrólogo e aí você fala, legal essa roupinha que ele está me dando, eu vou vestir. E aí sim você começa a perceber que a sua vida não é que ela causa uma transformação, eu acho que você vê que você está indo no caminho certo, que você está seguindo o trilho mesmo, seguindo dentro do que você foi determinado para ser. E a astrologia, ela comunica mais a respeito do indivíduo, ou ela consegue também prever coisas mais gerais, nossa, enquanto sociedade, como, por exemplo, tendências de ano que tem para a guerra, para a pandemia, essas coisas, porque eu recebi muito no WhatsApp, não sei se você chegou a receber também, que astrólogos já falavam a respeito de pandemia e de guerra antes delas acontecerem. Sim, tem uma área da astrologia que chama Astrologia Mundial, que ela prevê os acontecimentos de nações, ela prevê, inclusive, os planetas que a gente fala, os transaturninos, né, que é Urano, Netuno, Plutão, que são os planetas que são depois de Saturno, são planetas que, por conta do movimento deles eles terem um movimento um pouco mais lento, bem mais lento, na realidade, eles afetam gerações. Então, o que a gente chama de planetas geracionais. Então, numa astrologia mundial, que não é bem a minha, né, não é minha praia, astrologia mundial, então você verifica muito sobre esses planetas. Então, por exemplo, Saturno não, agora que Plutão entrou em Aquário, e daí retrogradou e voltou para Capricórnio, mas vai para Aquário, e que daí a gente fala que são grandes transformações, voltadas principalmente porque Plutão é um planeta voltado para a transformação, e Aquário é um planeta um signo, perdão, que está associado à inovação, tecnologia, então são grandes transformações tecnológicas, né, então aquela coisa do Jetsons, a vida Jetsons, e muito também então isso é uma coisa que vai afetar a coletividade. Então, todos nós, não é você, William, não sou eu, Isadora, que vou ter uma esteira na minha casa, que eu não vou mais andar, porque vai ser tudo Jetsons. O mundo. Isso vai afetar uma geração. É uma geração que vai ter uma tendência a que as coisas, tudo aquilo que está, né, a gente sempre fala que a ação de Plutão é o limpa-trilho, né, então tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que, e aí a gente faz essa busca ali, então, essa coisa com Aquário, então Aquário é também dos grupos, então é os grupos se rebelando, né, contra aquilo que não está confortável, contra tudo aquilo que está escondido vai aparecer e os grupos vão se rebelar. E isso é uma questão de uma geração e é um coletivo. Tem algumas áreas da astrologia que consegue até algumas catástrofes, por exemplo, erupções vulcânicas, né, por conta essa vibração, né, então o que acontece? Toda a movimentação planetária tem uma vibração, e essa vibração, como ela ressoa no nosso planeta, e como ela ressoa nos indivíduos. Então, tem a astrologia mundial, que ela trabalha, assim, com esses eventos que envolvem as gerações e envolvem as nações também, né? Tem até um astrólogo que ele já faleceu, um astrólogo, e ele fez um estudo, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é super famoso, mas às vezes eu tenho amnésia. Ele fez um estudo onde ele relacionou planetas, fez a relação entre esses planetas transaturninos e pegou picos de acontecimentos, e aí então tem um gráfico, inclusive, que mostra esses picos de interação entre esses planetas e faz uma correlação com esses eventos que aconteceram no mundo. Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o 11 de setembro, né, o World Trade Center, agora, né, a pandemia, mas principalmente a guerra que aconteceu, que ainda estamos, né, assim, não podemos esquecer que
uma parte do mundo está em guerra ainda. Então, a astrologia já tinha relacionado aí esses eventos e como isso ia interferir na sociedade, né? Os momentos, então, é um estudo que fala os momentos que a sociedade está mais propícia a digamos assim, a grosso modo, a sofrer mais, digamos assim. Aí você consegue estar prevendo todos os eventos que acontecem no mundo. Isso, você consegue prever, você consegue olhar as tendências, assim, é lógico que você, não sei até que ponto você consegue, vai estourar uma guerra, mas você consegue verificar que os ânimos ali vão estar aflorados, as tendências, as possibilidades, porque são sempre possibilidades, né? Porque quando você cruza uma informação com a outra, são dados, digamos assim, que geram. Então, aí tem as possibilidades. Pode ser a possibilidade de A, B, a C, a D, pode ser todas, pode ser uma só. E aí é lógico que a gente vai fazendo o cruzamento de várias técnicas para a gente ver. Então, assim, tal técnica aponta bem esse assunto, aquela também aponta bem esse. Então, até mesmo isso que a gente usa nas previsões, usa várias técnicas de previsão, que daí você fala, poxa, numa técnica de previsão, para o William, por exemplo, em várias técnicas que eu usei, está falando aqui que existe aí essa possibilidade de mudança numa área profissional. Chego para você, até o final do ano, você não vai estar mais no mesmo lugar, não vai estar mais fazendo a mesma coisa, isso é fato, porque em vários lugares aponta a mesma coisa. A mesma coisa com essas técnicas de previsão, que não é bem a minha área, quer dizer, não é nem um pouco, porque eu só estou falando do que eu conheço, não do que eu estudei, que eu nunca estudei astrologia mundial. Mas eu acredito que deve ser também a mesma forma de você ter mais precisão dos eventos. Isso vai acontecer porque eu peguei a técnica X, Y e Z e eu vi que nas 3 técnicas aponta esse evento, então isso de fato vai acontecer. Então você consegue, sim, ter uma boa base dos acontecimentos. Esse ano eu acho que aparentemente tá bom, né, pelo menos para mim, eu achei que o ano tá legal. Aí a gente vai dentro de como você está reagindo àquele céu do momento e como ele cruza com o seu céu natal, né? Então, assim, a sua reação ao céu do momento é de acordo com o seu céu natal. Então, para algumas pessoas vai estar melhor, para outros vai estar mais desafiador, mas a tendência geral do ano é um ano de algumas transformações, sim, de um início, na realidade, quando a gente fala de Plutão, né, que a gente teve aí 2 planetas, né, que Saturno, né, que entrou no signo de Peixes, e Plutão, que está fazendo esse trânsito aí entre Capricórnio e Aquário, tudo, então é o início aí, principalmente no que tange a Plutão, no que a gente fala do coletivo, são grandes transformações na sociedade, transformações no mundo, e também com Saturno em Peixes, também traz aí também uma tendência de mudanças, né, então, assim, aquela situação que era de um jeito, ela tem uma tendência a ser de outro jeito, então, talvez até políticas mais voltadas ao assistencialismo, porque Peixes tem essa questão do altruísmo, então, do Saturno, então, essa questão do comprometimento com os menos favorecidos, com os marginalizados, é um compromisso, né, porque Saturno fala de compromisso, então é uma tendência geral aí, esses acontecimentos, né, então aí a gente parte nesse sentido de transformações, é um ano, 2023 é um ano que marca aí o início de algumas transformações, de uma forma geral. Agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que se interessa em astrologia, tudo, de que forma que ele pode estar conhecendo um pouco mais sobre astrologia e tal. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, conhecer, né, através de uma boa leitura, de bons livros. Eu acho que a gente também sempre tem que ir no âmago da questão, então, aquilo que você falou, tal signo combina com tal signo, então, estudar melhor sobre os signos, estudar melhor sobre os planetas. Eu sempre falo assim pro meu filho, né, nunca acredita em tudo que te fala, então vai buscar a fonte, vai lá na fonte, veja a fonte, então verificar a fonte, as pessoas que falam são pessoas que o discurso dessas pessoas te agradam, te inspiram confiança,
Então, é muito nesse sentido também, de buscar esse conhecimento através não só de pessoas, né, porque hoje a gente vê aí as redes sociais, né, então as pessoas, elas expressando o conhecimento delas, mas verificar também, né, onde essas pessoas, de que fonte essas pessoas beberam, para ver se também, porque é isso também, né? O povo faz aí, lê 3 livros, fala, eu sou astrólogo, né? Lê 3 livros, vê 2 aulas no YouTube, eu sou engenheiro. Onde você aprendeu? Eu vi no YouTube, né? Me formei em engenharia no YouTube. Então, hoje todo mundo é tudo hoje, né? Mas aí você vai ver, ninguém tem um conhecimento aprofundado. Então, eu acho que é interessante a gente saber aí da onde que as pessoas, né, beberam as águas e as fontes. E eu acho que ler, né, assim, é imprescindível você buscar uma boa literatura para isso, e eu acho que isso é importantíssimo, né. E, assim, ultimamente eu ando meio parada com os meus trabalhos de publicação de conteúdo, mas também me seguir também é uma boa. Queria te agradecer, porque eu acho que você conseguiu agregar bastante conteúdo para a gente, porque antes dessa entrevista, o máximo que eu sabia a respeito de astrologia era um pouco a respeito do Cavaleiro dos Zodíacos, que eu era fã e tal. Mas eu consegui Ou então aprender. tem uns episódios dos Jovens Titãs também, que eles falam um pouquinho, né, porque eu vejo meu filho assiste Jovens Titãs, aí tem uns que eles falam Mercúrio retrógrado, olha, estão falando Mercúrio retrógrado no desenho. Não, que antigamente eu me baseava no signo das pessoas pelo que eu via no Cavaleiro do Zodíaco. Eu via que tinha o cara do signo de Câncer, que ele era o vilão. Eu falava, não vou me aproximar de gente que é do signo de Câncer e tal. Nossa, o de Câncer, eu não conheço Cavaleiros do Zodíaco assim, nesse sentido, eu sei de nome e tudo, mas o de Câncer era o vilão. Nossa, os cancerianos não são muitos vilões do Zodíaco, para ser bem sincera. Ele era o principal, um dos principais vilões, né? Que o principal vilão acabou sendo o de Gêmeos, né? Porque o Gêmeos, ele tinha um irmão gêmeo, ele tinha a dupla personalidade, né? Quando o irmão pior se apoderava dele, ele virava uma pessoa má. Mas quando o irmão tipo o Ruth e Raquel. Isso, exato. Aí eu acabei sempre, a minha infância toda foi meio que baseada nisso, sabe? Ah, sei. Então, gente, não estudem astrologia através de Cavaleiros do Zodíaco. Então você vai ter uma visão um pouco deturpada da astrologia. É melhor não, é melhor ler um bom livro, procurar bons autores, né? E eu acho que curso também, né? Sempre é válido. Hoje em dia a oferta de curso é muito fácil, né? Então você consegue aquilo que eu falei. Eu queria fazer uma aula presencial, eu queria fazer uma aula online, ao vivo. São pouquíssimas pessoas que oferecem. Então, e acaba que, por um lado, é muito benéfico, porque acaba democratizando mesmo o acesso ao conhecimento. Então, você não precisa mais sair da sua casa, você tem de diversas faixas socioeconômicas aí, vários valores, né, vamos falar, tem de vários valores aí, valores mais acessíveis, valores mais saudáveis, enfim. Então, hoje em dia está mais fácil, né, para você estudar. Você tem softwares que fazem grande parte ali do serviço, que antigamente, eu lembro a minha tia, quando eu era pequena, que para fazer isso aqui, a minha tia, ela era não sei se eu tenho aqui, era um bloco com a mandala. Era um bloco de papel e a única coisa que tinha era a mandala. E aí a minha tia pegava uma calculadora científica, ela calculava tudo, ela desenhava, então ela vinha com um compasso, réguas, e ficava traçando no mapa, e aí ela botava os símbolos, desenhava os planetas. Então, hoje em dia está muito fácil, na realidade, né? Assim, o tempo que ela levava para fazer um mapa, desenhar um mapa, calcular um mapa, eu já fiz 3. Entendi. Então, hoje em dia está mais fácil, mais acessível. Então, esse é o recado aí que eu dou para a galera. Estudem, e quem tem interesse se aprofunde, e bora aí, nem que seja para você se autoconhecer mesmo, né?
Bacana. Quem quiser tá entrando em contato com você para estar fazendo um mapa astral, alguma consulta, você teria algum contato para estar passando? Pode me procurar na minha rede social, no meu Instagram, é @isa.camacho, isa com z, ponto Camacho, e aí ali tem um linkzinho que dá direto no meu WhatsApp, daí me chama, ou pode me chamar no direct também, que eu faço os atendimentos, eu faço atendimento online, e converso bastante com a pessoa, e quem está disposto aí a encontrar o seu verdadeiro eu ajudo. Eu já vou Ajudo chamar. as pessoas a seguirem a jornada. Eu fiquei bastante curioso agora para saber do meu mapa astral. Vou te chamar quando Me terminar de chama, ver, William. eu quero Pode saber me chamar. todos os detalhes a respeito do meu mapa astral. Pode me chamar. E quem quiser pode me chamar que eu estou... Adoro minhas brincadeirinhas. Estou louca para ser sua astróloga. É Eu isso tenho aí, uma pessoal. amiga que fala assim, não complica, que a Isa Camacho te explica. Uma coisa tipo assim, né? Os meus Uhum. bordões. É isso aí. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a Isa Camacho. Foi realmente uma entrevista bem bacana, que agregou bastante conteúdo aqui para o nosso canal. Dizer que semana que vem nós teremos mais uma entrevista e agradecer a todos que permaneceram nos escutando até esse momento. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um beijão. Tchau, tchau.